Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Bem Viver. E no programa de hoje você confere uma matéria exclusiva sobre a adoção para casais homoafetivos e descobre tudo o que é necessário para que estes casais possam adotar crianças no país, não é mesmo, Clécia? É isso mesmo, Wagner. E você de casa, tem medo de se relacionar com alguém e só de pensar já sente aquele frio na barriga e desiste antes mesmo de dar uma chance ao pretendente? Você não é a única pessoa. Teremos o Povo Fala e uma entrevista exclusiva com uma profissional falando sobre este assunto, para tirar todas as dúvidas e nos auxiliar para aprendermos a dominar este medo. O programa hoje está demais. E você, também é viciado em jogos e aplicativos de celulares? Saiba que além de distração, isso pode lhe trazer outros tipos de prejuízo. Descubra mais no nosso programa. Eu sou Ana Paula e está no ar o programa Bem Viver. Existe toda uma burocracia para que casais possam adotar crianças no país. E isso ainda é pior para casais homoafetivos, ainda vistos com preconceito. Mas como driblar essa situação? Alguns já conseguiram, e é o que você vai ver agora. O que é necessário perante a lei para que casais homoafetivos possam adotar uma criança? Hoje, os casais homoafetivos, eles vão seguir o mesmo rito de adoção de qualquer outro casal. Então, eles vão ter que, inicialmente, ir até um juizado, fazer o seu cadastro, entrar para um rol de cadastros. Esse cadastro é um cadastro nacional, onde ficam ali habilitados as pessoas que desejam adotar. Essas pessoas também que fazem esse cadastro, eles passam por um curso de formação, tanto de assistentes sociais como de psicólogos, e vão também dizer qual é a faixa etária e o perfil da criança que eles desejam adotar. No momento em que essa criança fica à disposição, eles são chamados para iniciar o processo de guarda provisória e, posteriormente, adoção. Mas, hoje, para um casal homoafetivo, não há nenhuma distinção quanto à adoção de um casal heterossexual, é a mesma coisa. Existe alguma diferença no trâmite da adoção para casais hetero ou homoafetivos? Nenhuma, porque o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento, assim como o Supremo Tribunal Federal, que tanto os casais homoafetivos podem se casar como podem adotar filhos. Então, o trâmite processual é o mesmo, sem qualquer distinção. Desde quando foi permitido perante a lei esse tipo de adoção? Na verdade, a lei ela é comum a todos. O que foi atribuído aos casais homoafetivos foram decisões tanto do STJ quanto do STF. Isso ocorreu aproximadamente de 2014, salvo engano, para cá. Não estou muito bem precisa quanto à data da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu estou colocando como marco a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva. Quando a gente teve essa união homoafetiva reconhecida, por consequência, e depois, provisoriamente, a gente teve uma resolução do CNJ determinando o casamento, e aí tudo foi sendo gerado nessa sequência de fatos, né? Mas a gente tem decisões específicas, assim, muito bem tratadas a partir de 2014, mais ou menos. Mas o Código que trata da adoção, melhor dizendo, Código não, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da adoção, também sofreu uma mudança em 2008. E nessa mudança de 2008, foi um avanço interessante quanto à adoção, porque a redação, em vez de passar podem ser adotados por homem e mulher ou por um casal, colocou por duas pessoas. Então, tirou ali a distinção de sexo. E aí a adoção por homoafetivos ficou também mais bem tratada. Com a onda de ficar conectados no celular 24 horas por dia, algumas pessoas têm passado um pouco dos limites. A moda agora é o Pokémon GO, um jogo de celular que virou febre no mundo todo e tem causado alguns problemas. Saiba mais na nossa matéria. Pokémon GO é um jogo de realidade aumentada desenvolvido pela Nintendo em parceria com a Nickit, que usa dados do Google Maps para espalhar os monstrinhos pelas ruas. Conforme a pessoa anda, a sua localização no mapa mostra se ela está próxima a um Pokémon e onde ela deve ir para capturá-lo.
Quando é encontrado o Pokémon, aparece na tela do celular e com as Pokébolas o jogador pode prendê-los. O jogo pode trazer benefícios para as pessoas com dificuldade de interação e depressão, pois muitas pessoas marcam encontros com os chamados amigos Pokémons. Para falarem sobre o jogo e procurar ainda mais monstrinhos, o psicólogo Nicolau Chaldi esclarece. Pessoas que têm principalmente dificuldade de interação social, que têm alguma restrição que impedem elas de sair de casa, e geralmente a gente fala de pessoas com depressão, algumas pessoas com transtorno do pânico. E também a gente tem casos de pessoas com autismo. Essas pessoas têm se beneficiado bastante do jogo, porque o jogo tem um estímulo a mais, vamos dizer assim, tem uma recompensa a mais para o fato delas saírem de casa, e não só sair de casa, mas socializar também. A interação entre o mundo virtual e real é o que torna o jogo tão interessante aos seus jogadores. James Wader fala como é ser um jogador de Pokémon. Um aplicativo legal, que tem lugares que você pega Pokébola, é um aplicativo bem legal. Pra você andar, chocar ovo, é um trem top até. Poliana conta como mudou a sua rotina para capturar mais Pokémons. Desde que eu comecei a jogar Pokémon GO, eu mudei os locais para onde eu ia. Por exemplo, quando eu ia na padaria, eu ia para um caminho mais curto para chegar mais rápido. Agora eu vou para um caminho mais longo, passo na praça, porque aí eu tenho possibilidade de capturar mais Pokémon. Devido a alguns acidentes provocados no momento em que algumas pessoas estavam jogando Pokémon, muitas delas começaram a se perguntar se o jogo deixou de ser apenas diversão e tornou-se um perigo. O psicólogo Nicolau Chaldi discorda. Ele em si, eu não diria que ele traz qualquer tipo de risco. A gente tem notícia de pessoa, por exemplo, sendo assaltada, atropelada, mas isso é um mau uso. Com um grande número de pessoas jogando e procurando a localização dos Pokémons mais fortes, o comércio se interessou e começou a negociar com a empresa responsável. Assim, as pessoas vão até o local para capturar os monstrinhos e acabam consumindo. Vamos para um pequeno intervalo comercial, não saia daí, é o prazo da gente tomar um gole de água e voltamos com mais informações para você. Muitas pessoas têm dificuldades para se relacionar. Algumas, inclusive, nunca namoraram por medo de se envolver com alguém. Mas para tudo na vida existe uma solução. Afinal, ninguém nasceu para ficar sozinho. Namorar é muito bom, mas tem gente que não consegue. O medo é um bloqueio constante na vida de muitas pessoas. O medo de se envolver no relacionamento e se decepcionar impede que várias pessoas experimentem uma relação amorosa. São vários os dilemas da paixão. Muitos ainda não se convenceram de que amar é sofrer. Vamos então abordar algumas pessoas e ver o que elas têm a dizer sobre isso. Você tem medo de se relacionar? Sim, depende, porque eu já tive alguns relacionamentos com problemas por conta de fofoca, né, de parentes, amigos, tanto meu quanto da pessoa que estava se relacionando comigo. Você tem medo de se relacionar? Tenho. Por quê? Algumas experiências frustradas. Se relacionou, não deu certo? Não deu certo, não deu muito problema. Cada um deu um problema diferente, sabe? Então tem uma biblioteca bem vasta. O trauma ficou? Ficou. Vai ficar solteiro pra sempre agora? Não pra sempre não, mas por um bom tempo assim eu vou curtir ser solteiro. Muito mais legal ser solteiro, sabe? Eu gosto muito mais atrativo. Você tem medo de se relacionar? Tenho. Por quê? Porque normalmente em relacionamentos tem muitos ciúmes e brigas por pouca coisa. Aí acaba que perde a confiança no outro e não dá muito certo. E para esclarecer melhor sobre o assunto, trouxemos aqui em nosso estúdio a psicóloga Lígia Bolcarim, que vai nos trazer um pouco de luz para enfrentar esse medo tão comum na vida de muita gente. Boa noite, professora. Boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Boa noite, professora. Quais são as principais causas desse medo? Então, eu acredito que as principais causas é um pouco de falta de habilidades sociais que às vezes as pessoas têm dentro dos relacionamentos. Ou também possíveis frustrações em relacionamentos, ou términos muito traumáticos. Acho que tudo isso contribui para as pessoas terem medo de se relacionar no futuro. Professora, como as pessoas percebem que estão com essa dificuldade de se relacionar? Tem algum sintoma? Eu não sei te dizer exatamente como que elas podem perceber.
Acho que outras pessoas percebem e sinalizam para essa pessoa. Eu acho que a gente vê pessoas pulando muito de relacionamento em relacionamento, pessoas extremamente ciumentas e possessivas, acho que são os principais sinais, né? Ou que tem o pavio muito curto, acabam brigando por pequenas coisas. E aí as pessoas em volta dessa pessoa começam a dar alguns sinais, ou podem falar, ou sinalizam para essa pessoa. Eu acho que aí é que a pessoa toma consciência. Tem pessoas que têm consciência dos comportamentos, que elas conseguem falar assim, nossa, não estou legal esse comportamento, acho que eu preciso de uma ajuda. Mas normalmente são outras pessoas que sinalizam para essa pessoa que tem alguma coisa de errado, que ela precisa de uma ajuda. Eu acho que aí parte daí. Professora, e tem relação com algum outro tipo de sintoma, ansiedade, depressão, alguma coisa? Sim, com certeza. Eu acho que pessoas depressivas, pessoas extremamente ansiosas, elas têm dificuldade em resolução de problemas, têm dificuldade nas habilidades sociais básicas, às vezes de interação com o outro. Então, uma pessoa extremamente depressiva, ela pode perder essa habilidade de conversar com outros sobre os problemas dela, ou então ela só fala sobre isso, por exemplo. Pessoas extremamente ansiosas podem ficar muito nervosas se o fulano não atende, o meu namorado não me atendeu, minha namorada não responde minha mensagem no WhatsApp. Então, eu acho que contribui, sim, para quem tem outros transtornos ou algum outro problema. E qual o tratamento? Como vencer o medo de se relacionar? Eu acho que o tratamento é basicamente treino de habilidade social, né? Então, assim, o que a gente mais faz na terapia é treinamento de habilidade social. O tempo todo, seja com relacionamento, ou seja com problema no trabalho, ou fobia social, por exemplo, que às vezes aparece muito. Então, eu acho que o principal é treino de habilidades sociais. Então, a pessoa ela vai trazer, a gente passa muitas tarefas de casa, né? Eu trabalho na área comportamental, então a gente passa tarefas de casa. Então, essa pessoa ela vai descrever o ambiente dela para mim, como ela se comportou naquele contexto, vai trazer para o consultório. A partir daí, a gente vai treinar como que ela poderia ter se comportado, como que esse comportamento gerou aquelas consequências. Se ela tivesse feito de forma diferente, como que essas consequências poderiam ter sido diferentes. Então, basicamente, é treino de habilidades sociais. Lígia, e esse é o medo de relacionamento? Acontece mais entre homens ou mulheres? Quem é que tem mais medo aí? Olha, eu não sei te falar. É uma pergunta um pouquinho difícil. A gente vê, na verdade, culturalmente, as pessoas dizerem que a culpa são das mulheres, né? Que as mulheres são histéricas, loucas, ciumentas. Mas eu acho que tanto homens quanto mulheres podem passar por qualquer um desses problemas. Sim, e quando procurar ajuda? Eu acho que quando você começa a perceber que seus comportamentos não estão muito adequados ao ambiente, sabe? Eu acho que quando as pessoas começam a falar, olha, você está muito estressada, o que está acontecendo? A sua rotina está muito esquisita, ou você está muito agressiva na forma de falar. Então, eu acho que buscar o tratamento é quando as pessoas sinalizam para a gente que tem alguma coisa de errado, ou a gente percebe também, a gente também pode perceber. Professora, você comentou a respeito de pessoas que pulam muito de um relacionamento para o outro. E quando a pessoa tem tanto medo que não consegue ter nenhum tipo de relacionamento? Aí é um problema sério, porque a gente vê que às vezes a pessoa tem até outros problemas em relacionamentos interpessoais com outras pessoas, com amizade, em casa, com os familiares. Então aí a pessoa cai naquela mesma que eu falei, treino de habilidades sociais. Então a gente vai buscar, ensinar essa pessoa como que ela pode se relacionar com outra pessoa, de uma forma assertiva, né? Teve um trabalho de uma aluna minha em outra universidade, na PUC, que ela treinou a pessoa a mexer no Tinder, por exemplo. Então, a gente tem muitas ferramentas hoje em dia na tecnologia que podem facilitar esse treino de habilidades sociais. Então, a gente pode ensinar ela a conversar com essa pessoa na internet, perguntar quais perguntas ela poderia fazer, iniciação de conversação. É tudo treino de habilidades sociais. Professora Lígia, obrigada pela participação em nosso programa. Tenho certeza que muitas dúvidas dos nossos telespectadores foram esclarecidas hoje. Que bom, eu fico feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada. E o nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem eu espero você. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite.